para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro dos Salmos. Está quase terminando o nosso trimestre. Chegamos ao estudo de número 11, Anseio por Deus em Sião. Eu quero dizer que hoje teremos algumas surpresas, alguns slides, um suplemento histórico-teológico, como é costume aqui no canal. Seja bem-vindo. Aqui não queremos apenas recapitular a lição, mas também queremos aprofundar os temas que a lição traz ao nosso estudo. Afinal de contas, o nome disso aqui é Escola Sabatina, né? Então, deve haver ali uma perspectiva de escola, de estudo, de investigação. Eu não quero que você... Aliás, eu quero que você se lembre do clube de leitura. O Timóteo está estudando o assunto Lei Dominical Nacional. Já temos alguns episódios gravados, é gratuito aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar. É um tema profético, apocalíptico, político, não é? A.T. Jones lá no Congresso Nacional tentando barrar um projeto de lei dominical nos Estados Unidos. Nunca ouviu falar? Então veja aqui no canal o Clube de Leitura Lei Dominical Nacional. Vamos para os nossos slides. Aliás, a lição dessa semana, Anseio por Deus em Sião, vai falar sobre a cidade de Jerusalém. Muitos não entendem o que é Sião e eu gostaria de explicar. A parte de sábado fala que nós vamos estudar os cânticos de Sião. São muitos salmos que enaltecem a cidade de Jerusalém. Dizem que é a cidade de um grande rei, diz que é a cidade que o Senhor estabeleceu, não é? Então, muitos salmos enaltecendo Jerusalém. E talvez você pense, o que eu tenho a ver com isso, né? Jesus já morreu e hoje vivemos no mundo cristão, o povo de Israel não é mais representante de Deus, tudo mudou, né? Mas calma lá, vamos dar uma olhada. Esses salmos estão na Bíblia e se está na Bíblia é importante para você. Nós também vamos ver que o que faz Sião fonte de esperança e alegria é que Sião representava a presença viva de Deus entre o seu povo. Assim como o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, Sião é o monte escolhido de Deus. Veja só, foi Deus que escolheu. Muitas vezes menciona-se Sião paralelamente ou mesmo de forma intercambiável com Jerusalém e o santuário. E nós vamos ver na Bíblia que existe a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. Deus não escolheu a cidade santa para se chamar Rio de Janeiro celestial, né? Ou Nova São Paulo, Nova Londres, né? Paris celestial. Ele não escolheu, ele escolheu Jerusalém. Então, vamos estudar um pouco sobre a cidade terrestre de Jerusalém e compreenderemos mais algumas profecias, bem como sobre a Jerusalém celestial. Venha comigo. Nessa imagem, você está vendo a cidade de Jerusalém, Jebus, lá nos dias de Davi, né? Talvez antes de Davi tomar a cidade, é só uma representação. Você vê que existe uma construção murada, e essa construção murada é o Monte Sião. Essa colina ali, em meio a vários outros montes, é o Monte Sião. E aquela construção maior ali seria o Palácio do Rei. Esse vale à direita da cidade é o Vale de Cedron. E esse monte à direita ali é o Monte das Oliveiras. Se você olhar atrás do Palácio do Rei, né, você vai ver um monte ali sem nenhuma construção. É o Monte Moriá. Então, Sião já existia e quem era o rei de Sião era Melquisedeque, lá nos dias de Abraão. E Abraão levou Isaque para ser sacrificado sobre o Monte Moriá. Olha como tudo está interligado e Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que já estudamos no Salmo 110. Assenta-te à minha direita, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz. Salém tem a ver com paz. Veja aqui outro ângulo, né? Como se o fotógrafo, o artista, estivesse sobre o Monte das Oliveiras olhando para Jerusalém. E ali você vê uma fortificação que protege a fonte de água, que é a fonte de Gihon, ou Gion. Está ali naqueles muros para que as pessoas pudessem, em tempos de guerra, buscar água e os inimigos não os atacassem. Aqui nos dias de Salomão, olha, eu vou voltar e agora eu vou avançar. Você está vendo? Ó.
Nos dias de Salomão, ele ampliou a cidade construindo o templo, que foi construído ali no Monte Moriá. Então, Jerusalém, ela tem 3 montes principais. Sião, que é aquele núcleo primeiro principal, o Monte Moriá, onde foi construído o templo, e o Monte das Oliveiras, que é sobre o qual o artista está olhando para pintar essa tela. Aqui nós temos a cidade nos dias de Salomão por outro ângulo. Vemos ali entre a cidade e o Monte das Oliveiras o Vale de Cedron. Aqui nós temos uma ampliação feita já nos dias do rei Ezequias. Veja que ele murou e cercou um açude de águas ali embaixo. E havia uma estrada desse açude, margeando ali o muro antigo da primitiva Sião, e essa estrada ela vai até o templo. Então, essa fonte de água é o tanque de Siloé. E essa estrada que sai ali daquela fonte de água do tanque de Siloé até o templo é a estrada dos peregrinos. Eles então se purificavam no tanque Siloé e subiam até ao templo. Então, nós temos um outro ângulo aqui da cidade nos dias de Ezequias, por volta ali do 6º, 7º século antes de Cristo. Aqui é dentro da gruta uma imagem da fonte de Gihon. É uma fonte linda. Eu tive a oportunidade de beber dessa fonte, de entrar nessa caverna que tem mais de 3.000 anos, né? É algo muito, muito, muito antigo. E Jerusalém, ela depende dessa fonte de água, que foi primeiramente cercada, mas Ezequias, nos dias que ele foi cercado pela Síria, ele fez outras coisas. Veja só, voltamos a essa imagem para que você compreenda o túnel de Ezequias. Ali você vê um corte na terra, é a fonte de Gihon. E aqui, embaixo, na parte mais inferior da cidade, é o tanque de Siloé, né? Essa água, ela passava por fora da cidade, só que era perigoso. Então Ezequias, ele fez um túnel para que a água de Gihon passasse dentro da pedra da cidade, dentro dos muros, e eles tivessem fonte de água, né, em segurança dos inimigos. Olha só a fonte de Gihon saindo dali, da ponta daquele muro, e chegando até a piscina de Siloé. Aqui é uma das imagens do túnel de Ezequias. E você veja aqui depois, com calma, os versos bíblicos que falam disso. Aqui é uma inscrição da época que foi arrancada. Essa inscrição está na Turquia e ela fala como que o túnel foi cavado. E aqui eu e a Fernanda estamos assentados dentro do tanque de Siloé. Essa construção é dos dias de Jesus, é do 1º século. O famoso tanque de Siloé, ali de João, capítulo 9, quando Jesus cura o cego e diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. Então, há muita coisa interessante. Agora que você compreendeu o que é Sião, né, você precisa entender que Sião meio que assumiu o nome ali de Jerusalém. Às vezes Sião é utilizado para se referir não apenas ao Monte Sião, mas também ao Monte Moriá. Parte de domingo, leia Salmos 84, versos 1 a 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Por que ele encontrou? Porque a alma dele suspirava e desfalecia por estar fora de Jerusalém. Verso 4, bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Como é bom os teus átrios, como são boas as tuas moradas, ó Jerusalém, até o teu pó, a tua areia é preciosa para os que te amam. Então, por que o salmista anseia habitar no santuário? Pela alegria de estar perto de Deus é a resposta. Pergunta 2. Leia Salmo 84, 5 a 12. Quem mais pode ser abençoado pelo santuário? O verso 4. Os que habitam ali, né? Os levitas, aqueles envolvidos no serviço a Deus. Verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, ele não confia na sua própria força, mas ele faz de Deus a sua força, né? E agora, no verso 5 ainda,
aquele que alinha o seu coração à vontade de Deus. O desejo dele é estar no centro da vontade de Deus, amar o que Deus ama, odiar, rejeitar o que Deus odeia. Verso 11, porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega a quem? Aos que andam retamente. Então, todos esses são abençoados pelo santuário, né? Nós temos os que trabalham, nós temos o povo de Jerusalém que confia no Senhor e qualquer pessoa do mundo, né, que se ele se achegar a Deus, se ele abraçar a aliança, estou repetindo um texto lá de Isaías, ele também será aceito. Congregarei outros aos que já estão reunidos, diz o Senhor. Então, judeus e gentios, todos são abençoados pelo santuário, que fica no Monte Moriá, em Jerusalém, também chamado ali de Sião. Leia Apocalipse 21, 3. Que esperança refletida no santuário terrestre nos é revelada nesse contexto, como mesmo agora podemos imaginar como será essa experiência. Ali disse que Deus vai tabernacularizar conosco. Ele armará a sua tenda. E nós não vamos mais ficar separados, precisando de um sacerdote, de um intercessor entre o homem e Deus. Nós vamos morar na mesma barraca que Deus, na Nova Jerusalém. Segunda, ore pela paz de Jerusalém. Leia Salmo 122, 1 a 5. Você sabia que a lição ela é preparada muitos anos antes? Então, quando a autora escreveu, quem sabe ali 5 anos atrás, uma comissão revisou, montou as perguntas, estruturou cada estudo de cada semana e depois isso é enviado para as casas publicadoras do mundo inteiro que vão traduzir, revisar, ilustrar, distribuir até chegar na sua casa. E que curioso é a mensagem aqui do Salmo 122. Ó. Quais eram os sentimentos dos adoradores ao chegarem em Jerusalém? Então, havia 3 festas principais. A festa da Páscoa, dos pães ázimos e das primícias. Elas aconteciam no primeiro mês do ano do calendário judaico, entre março e abril. Dali 50 dias, acontecia o Pentecostes. Eram as festas de primavera, eles estão no hemisfério norte. Depois, no segundo semestre, havia as festas de outono, trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos, tabernáculos, onde todo mundo morava em tendas, relembrando o povo de Israel no deserto, e prefigurando quando vamos habitar na mesma tenda com Deus. Agora imagine, as pessoas lá não tinham televisão, não tinham internet, avião, e elas esperavam um ano inteiro para fazer uma viagem de longos dias nas costas de um jumento ou mesmo a pé, até chegar em Jerusalém. Não havia hotéis em beira de estrada, talvez as pessoas não tomaram banho. E quando elas avistavam aquela montanha, elas iam subindo, 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 elas cantavam estes salmos, os cânticos de Sião. Elas iam cantando as glórias daquela cidade e ansiavam, chegamos, as crianças, que alegria, papai, chegamos. E elas iam àquele templo. Irmãos, eu estive na esplanada do templo. Talvez eu até possa colocar um vídeo que gravei lá na época, esta semana. É um terreno com 3 alqueires, quase 15 hectares, são quase 150 metros quadrados. É magnífico para os dias de hoje. Eu conheço São Paulo, eu conheço outras grandes cidades, mas você olha o templo e o tamanho daquelas pedras, é magnífico. Imagina uma pessoa daquela época vendo Jerusalém, que alegria! O templo nos dias de Jesus era o maior templo da antiguidade, maior que os templos de Roma e maior que os templos da Grécia. Imagina que alegria você está indo para entrar em Jerusalém. E aí eles cantavam os cânticos de Sião. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou o momento, é férias, papai. Vamos viajar para Jerusalém, ver os tios, os primos, os parentes, levar o sacrifício, comer os sacrifícios pacíficos. Quão bom será! Olha, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. No momento de guerra,
né, em Israel, é curioso a mensagem: orai pela paz de Jerusalém. Talvez até a volta de Jesus não haverá paz, mas a Bíblia profetiza que após a vinda de Cristo haverá paz para sempre em Jerusalém. Quais eram os sentimentos dos adoradores ao chegarem a Jerusalém? Alegria e júbilo. O que esperavam encontrar ali? Tudo que já comentamos. Leia, pergunta 4, leia Salmo 122, 6 a 9. Qual é a principal oração do povo de Deus? Orai pela paz em Jerusalém. Jerusalém só poderia ser a cidade de paz se existisse paz entre Deus e seu povo e entre os próprios filhos de Deus. Amor a Deus, amor ao próximo. A igreja precisa aprender a amar a Deus e devemos viver em paz também uns com os outros. Orar pela paz de Jerusalém ainda é um privilégio e uma responsabilidade dos crentes, pois mantém viva a esperança da vinda do reino de paz de Deus no fim dos tempos, que abrangerá não apenas a cidade de Jerusalém, mas a cidade do mundo inteiro. Então, por que a lição faz uma referência aqui a orar pela paz de Jerusalém, né? Não só Jerusalém, mas pelo mundo inteiro? É que quando Jesus voltar, né, a cidade santa vai descer aonde? No Rio de Janeiro, né? Letra B, na China. Letra C, a cidade de Jerusalém vai descer sobre a antiga Babilônia no Iraque, na Austrália, em Nova York. Quais as opções a Bíblia nos fornece? Roma? Nenhuma delas. Daqui a pouco vamos ler que a cidade santa vai descer sobre Jerusalém. O que isso nos diz? Eu gostaria que você refletisse, principalmente os estudantes de profecia, né? Jerusalém, ela possui sua importância. Tiago, mas o povo já não foi rejeitado como embaixadores de Deus? Sim, o povo foi rejeitado. Mas existem algumas profecias sobre Jerusalém no Antigo Testamento. E qual é a tendência de muitos intérpretes cristãos? Eles dizem assim, olha, onde estiver escrito Jerusalém, você vai ler igreja. Só que será que estaríamos coerentes em fazer isso? Porque se a Nova Jerusalém vai baixar sobre o Monte das Oliveiras, como profetizou Zacarias 14, então parece que aquela referência geográfica ela é importante. Você está compreendendo? Então atenção ao interpretar as profecias do Antigo Testamento para você não criar uma incoerência, porque em alguns lugares você diz assim, não, aqui quando fala Israel é igreja, quando fala Jerusalém é outra coisa, né? Mas em Zacarias 14, não, aqui Jerusalém é Jerusalém mesmo. Aí você criou dois pesos diferentes para situações diferentes. E precisamos ser coerentes, senão a nossa interpretação ela não fica forte. Veja só, essa temática ela é abrangida por Paulo no livro de Romanos. Porque nós falamos assim, mas os judeus foram rejeitados, né? E não tem nada a ver esse negócio de Jerusalém. Hoje, as profecias é Roma e os Estados Unidos. Olha, é verdade, é Roma e os Estados Unidos. Mas algumas profecias do Antigo Testamento podem se cumprir em Jerusalém. Não sabemos quais, não sabemos como, então precisamos ter atenção. Tiago, quer dizer que a gente deve ir lá para Jerusalém e se unir ao movimento sionista? Não estou falando nada disso. Muitas pessoas lá nos dias de Ellen White perguntaram para ela, olha, devemos lá reconstruir Jerusalém? Ela falou, não, nossa missão é pregar o evangelho ao mundo. Mas devemos estar atentos aos eventos que ocorrem em Jerusalém com os judeus, porque a própria irmã White diz que no fim dos dias, os judeus se converterão a Cristo. Olha só, isso é impressionante. Tiago, Ellen White que inventou isso? Não, isso está lá em Oséias, capítulo 3, isso está lá em Zacarias também, se eu não me engano, no capítulo 12, né? Então, fala que nos últimos dias, os judeus vão olhar para aquele a quem eles transpassaram. E eles vão chorar por ele como se chora pelo unigênito, né? E eles reconhecerão ele como o descendente de Davi, o filho, aquele que tem a legitimidade sobre o trono. Quando isso acontecerá? Não sei, mas será antes de fechar a porta da graça. Então deve haver um trabalho em favor do povo judeu. Como Jesus é bondoso. Os judeus crucificaram a Cristo, mas ele os ama e ao final da história, muitos judeus se converterão a Cristo. E Cristo aceitará os seus irmãos de sangue. Afinal de contas, Jesus é humano, Jesus é um judeu. Jesus tem DNA humano e o DNA dele é de judeu. Então, veja só como Paulo ele lida com a questão de Jerusalém e de Israel no Novo Testamento.
Romanos capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 5. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E aqui em Romanos 11, ele vai lidar com dois grupos. Isso está no Novo Testamento, isso está numa carta de Paulo, e ele lida a igreja e Israel separadamente. Né? O que isso quer dizer para nós? Que devemos ir lá, juntar na guerra, dizer, nada disso, irmãos. Ah, então você não crê na profecia de Apocalipse 13? Nada disso, irmãos. Eu só estou falando isso aqui porque sei que essa é a dúvida de muitos. Muitos pensam assim, ou é Roma, ou no fim dos dias vai ser Israel. Existem coisas que acontecem paralelamente. Um decreto dominical, uma união da igreja e do Estado nos Estados Unidos, né? Não impede que os judeus, no fim dos dias, se convertam ao cristianismo, né? Afinal de contas, muitos deles já guardam o sábado com muito zelo, sem entendimento, mas com muito zelo, né? Vejamos agora Romanos 11, verso 28. Olha só. Quanto ao evangelho, são eles, judeus, inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. É o seguinte, por causa de Abraão, Isaque e Jacó. Eles são amados por serem descendentes diretos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas crucificar a Cristo, não importa, Jesus os ama. Jesus os ama. Verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus escolheu amá-los, Deus escolheu Abraão e a sua descendência. Então, que possamos observar atentamente o cenário, orar pela paz em Jerusalém e saber que existe uma conexão entre a Jerusalém de baixo e a Jerusalém de cima. Como assim, Tiago? Fique até a parte de quinta-feira, que vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. E lembre-se de ser criterioso na sua interpretação do Antigo Testamento, ali, em vários momentos onde fala sobre o Monte Glorioso, né? São referências a Sião, a Jerusalém. Terça-feira, Sião, lar de todas as nações. Leia Salmo 87. O que faz de Sião um lugar tão estimado? Salmos 87, verso 1 e 2. Fundada por ele sobre os montes santos. Você viu na imagem? Veja aí. Há vários montes em torno de Sião, em torno do núcleo administrativo de Jerusalém. 2. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Segundo a tradição judaica, isso aqui é tradição, não está escrito na Bíblia, ali em cima da esplanada do templo, naquela pedra onde Abraão teria oferecido Isaque para ser crucificado, na tradição judaica, acredita-se que ali, a partir dali, Deus criou o mundo, né? Foi ali que Deus formou Adão. Então isso que está na tradição judaica, naquele lugar onde Deus fez Adão por meio dos elementos da terra, por meio do barro ali, soprou em suas narinas o fôlego da vida, seria naquele local, em Sião, né? Segundo a tradição judaica. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Aqui ela é chamada de cidade de Deus, lá em Salmos 48, cidade do grande rei, uma referência a Davi e uma referência a Cristo. Então, o que faz de Sião um lugar tão estimado? Ela é a cidade de Deus, e diz aqui que Deus a estabeleceu. Acho que está aqui mais para frente, verso 5. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabeleceu. Que coisas gloriosas se diz sobre Sião? Existem duas interpretações aqui. Uma delas, que até fica mais clara na Bíblia linguagem de hoje, é que Deus considera todos os povos do planeta como tendo nascidos em Jerusalém. Eu interpreto esse verso aqui de uma outra maneira, que Deus, ao registrar os povos, ele sabe que alguns nasceram em Jerusalém e tiveram muita luz, luz das Escrituras. Outros nasceram na Babilônia, né? Raabe, por exemplo, não estava com o povo de Israel. Então, Deus vai considerar isso na hora de julgar os povos. Você que nasceu dentro do cristianismo, conhecendo a Bíblia, a família cristã, o critério vai ser mais elevado para você. Agora, Raabe mentiu achando que estava fazendo uma grande coisa, mas ela fez o melhor que ela sabia, né, a partir do que estava à sua disposição. Então, muitos falam assim, por que Raabe mentiu? Mas Deus, ao registrar os povos, sabe que Raabe era uma prostituta, mas o mínimo de fé que ela exerceu, Deus valorizou. Grande a tua fé. Jesus não disse isso
Quando ele chega ali na região da Síria, Palestina, ele diz, não encontrei em Jerusalém, em Israel, uma fé como dessa mulher sírio-fenícia. Então, Deus valoriza a fé de todas as pessoas. E no dia do juízo, ele vai avaliar as oportunidades e o lugar onde cada pessoa nasceu, a condição econômica, a condição educacional, condição intelectual, porque Deus é justo, é um Deus de amor e misericórdia. O Salmo 87 aponta para a salvação de judeus e gentios. Né? Sião se torna uma montanha que enche a terra, isso nos lembra lá da visão de Daniel 2 da estátua, da parábola de Jesus sobre o reino que cresce, e se torna uma enorme árvore que abriga as aves do céu, que nos lembra também de Daniel capítulo 4. Quarta-feira, segurança e paz de Sião. Como o mundo é poeticamente retratado em Salmos 46, 1 a 7. Esse texto eu estou inclusive memorizando com os meus filhos, não é mesmo? Um salmo muito conhecido, fácil de decorar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Mas temer o quê? Temer a condição desorganizada do mundo? Como assim? Aqui a terra se transtorna, os montes se abalam, mas aquele monte, o Monte Sião, esse permanece firme. As águas tumultuem e espumejem, pode ser aqui uma referência a guerras de exércitos. Guerras em profecias significam os muitos soldados, as muitas pessoas, né? Um dilúvio, uma invasão de exércitos. Então, ainda que tudo isso aconteça e os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, a cidade de Deus, a Jerusalém terrestre, possui uma fonte, Gihon. Ali vimos ela passando por dentro da pedra e desaguando no tanque de Siloé, na piscina de Siloé. Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A Jerusalém celestial também possui um rio que sai do trono de Deus, o rio da vida. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como o mundo é poeticamente retratado no Salmo 46, um lugar caótico, nações em fúria, tudo, porém, se dissolve diante da glória de Deus, da volta de Jesus, né? Não tem poder contra o Messias. Como Deus responde à violência e destruição do mundo? Ele põe termo, ele encerra, ele terminará. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu meditei muito nesse texto durante a semana que se passou. Deus deseja de nós um espírito manso e quieto. Eu sou naturalmente agitado, intranquilo, então estou treinando. Eu pedi para Jesus, o Senhor é meu amigo, vai me ajudar a ser manso, a ser quieto, calmo, tranquilo. Aquietai-vos, eu sou Deus. Eu estou vendo, a gente ora, a gente não tem a sensação que Deus está ouvindo, você tem que orar, falar, Senhor, eu acho que a minha oração não vai chegar, mas a Bíblia diz que o Senhor está ao meu lado, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é meu amigo, que isso seja realidade. Vamos aqui. Quinta-feira, inabalável como o Monte Sião. Como os que confiam em Deus são retratados em Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Você precisa orar, como diz aqui o nosso livro de oração, crendo que a mão de Deus vai se mover diante da sua oração. Porque Jesus também é humano e ele está à destra de Deus. E ele vai pegar a sua oração. Ele vai apresentar a sua oração purificada a Deus. E a sua oração será ouvida por causa de Jesus. Você vai orar e o braço de Deus vai se movimentar e vai salvar você dos seus inimigos e dos seus pecados. Isso aqui é lindo. Isso aqui é impressivo. Como os que confiam são retratados, como o Monte Sião que não se abala. Como os justos são tentados. Qual é a lição para nós hoje? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que isso quer dizer, Tiago? Lá no Salmo 73, Asaf disse que quando ele contemplou a prosperidade dos maus, os pés dele quase se resvalaram. Se Deus é todo-poderoso, se Deus controla tudo, por que parece que os justos são oprimidos
e os ímpios governam este mundo? Porque parece que os ímpios estão sempre melhor e os justos estão sofrendo. Então isso não pode permanecer muito, isso não pode permanecer para sempre, para que o justo fale assim, olha, não compensa servir a Cristo. Isso não é assim. Deus, ele vai intervir. Então essa tentação pode ser vencida. Deus precisa dar o mal a quem pratica o mal e honra, glória e incorruptibilidade àqueles que perseverando praticam o bem. Os fiéis podem ser desencorajados pelo sucesso dos ímpios e talvez tentados a seguir os seus caminhos. Mas a grandiosa estabilidade do Monte Sião não pode firmar os que se afastam do Senhor, os que praticam iniquidade. Mas para o povo de Deus, Sião será uma morada e um refúgio inabalável. Eu tenho alguns outros slides para mostrar a você. Aqui nós vamos enxergar uma visão panorâmica de Jerusalém agora nos dias de Cristo. O templo foi ampliado, é o famoso templo de Herodes. Nós vemos aqui embaixo ainda a piscina de Siloé, os muros da cidade, à direita o Vale de Cedron, onde passava ali um riacho, não é mesmo? Então essa era Jerusalém dos dias de Jesus. E Jesus ele foi crucificado em Jerusalém, fora dos muros da cidade. E Jesus ele recebeu a ira de Deus em Jerusalém, fora dos muros da cidade, mas agora no Monte das Oliveiras, aqui à direita dessa imagem. Ele orou, meu Deus, passa de mim este cálice, meu Pai, mas faça-se a tua vontade. Então foi em Jerusalém que Jesus teve a sua prova de sangue. E aqui está um bom motivo para pensar que quando ele voltar no seu reino, ele vai estabelecer o seu trono na cidade onde ele foi crucificado e desonrado. Por isso a nova Jerusalém, acredito eu, descerá sobre a velha Jerusalém. Onde está isso na Bíblia, Tiago? Mais um slide aqui. Aqui temos uma visão de Jerusalém nos dias de Salomão. E aqui você tem praticamente no mesmo ângulo a Jerusalém atual. Eu vou voltar ali, ó. Aquela cúpula, aquela mesquita de Al-Aqsa ali, o Domo da Rocha, né? Ela está no lugar onde é o Templo de Salomão. Vou para a cidade atual e volto para a cidade dos dias de Salomão. Mas avançando, veja aqui o texto de Zacarias. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então imagine aqui que o vale do Cedron está aí no meio e à direita a imagem não está mostrando o Monte das Oliveiras. Vamos continuar o nosso texto. Vou para o verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Vou para a parte final. Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Deseja você habitar na Nova Jerusalém? Isso é real. Talvez nem todos terão oportunidade de visitar a velha Jerusalém, mas todos poderão transitar um dia pela Nova Jerusalém, que ficará sentada no mesmo local da antiga Jerusalém. Aliás, se aqui está o Monte das Oliveiras, vamos fazer aqui de maneira bem ilustrada. Se aqui está o Monte das Oliveiras, né? E aqui Jerusalém, aqui no meio é o Vale de Cedron. Então, a Nova Jerusalém, ela vai ficar aqui, de frente para a velha Jerusalém, Sião, aqui. Isso é muito curioso. Vamos ver o que o Espírito de Profecia nos diz sobre isso? Na primeira visão de Ellen White, ela descreve a volta de Jesus, a nova terra, aliás, a cidade santa e a nova terra, primeiros escritos, página 17 a 18. Olha lá, com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. O que ela está se referindo aqui é o texto de Zacarias 14. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas.
Todos exclamamos, a cidade, a grande cidade, vem de Deus, descendo pelo céu. A cidade se pôs no lugar em que nos achávamos, pusemos então a observar as coisas gloriosas onde? Fora da cidade. Aí ela passa a descrever. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Que campo é esse? Seria o Vale de Cedron, porque ela estava fora da cidade, a cidade desceu ali sobre o Monte das Oliveiras, então ela saiu da cidade e está atravessando o Vale de Cedron. Vamos continuar. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos, em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os bosques escuros daqui, não é? Mas com bosques diferentes. Vamos para o texto laranja. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Olha só, vou voltar aqui os meus livros, né? Se ela desceu aqui no Monte das Oliveiras, a cidade santa, aí Ellen White descreve que ela, Jesus e um grupo de pessoas saem da cidade, atravessam um campo, elas estão indo para onde? Elas estão indo para Sião, que fica defronte do Monte das Oliveiras. Por isso, eu expliquei a geografia de Jerusalém no início do nosso vídeo. No trajeto, encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Jesus disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma numerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. Todos estes renderam a sua vida por Cristo. Mas agora ela passa a descrever o local que eles chegaram depois dessa caminhada. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. Algumas pessoas se confundem com João, lá no Apocalipse, que diz, e não vi templo algum na Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém está aqui, no Monte das Oliveiras. Esse templo é visto em Sião, na Velha Jerusalém. E vi as crianças subirem, ou se preferiam fazer, uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua voz e disse, somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia. Aquele templo era apenas para os 144.000. Não é mais o templo de Salomão, não. É um templo comemorativo para os 144.000. Vamos agora para Primeiros Escritos, continuando. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letra de ouro os nomes dos 144.000. Em Sião, as mesas de pedra. Em Sião, o templo comemorativo. Em Sião, um lugar para os 144.000, que só os 144.000 poderão entrar. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Então, estavam aqui, saímos e Jesus voltou para cá, para a cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo, vinde, povo meu, viestes da grande tribulação e fizestes minha vontade, sofrestes por mim, vinde à ceia, pois eu me cingirei e eu vos servirei. Nós exclamamos, aleluia, glória, e entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata, aonde? Na cidade, do lado de cá, do outro lado do Vale de Cedron. E vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Essa mesa de prata parece que é para grande multidão, para todos os
remidos. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de fruta. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele: Ellen, agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra, mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Queridos irmãos, acreditamos que Ellen White recebeu o dom de profecia e ela teve uma visão da nova terra. Essa foi a sua primeira visão. Isso é incrível. Isso queima dentro do nosso coração, porque eu quero estar na Nova Jerusalém, eu quero estar com você em Sião. Queremos cantar louvores e glórias e aleluia. Quando abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 14, sabe quem nós encontramos? Olhei para onde? Ele olhou? João estava no alto de uma montanha e ele olha, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o quê? Sobre o Monte Sião. Sobre o Monte Sião. Então, ao subirmos para o Monte Sião, nós vamos cantar esses salmos. Nós vamos recitar hinos e louvores a Deus pelo livramento do pecado, pelo livramento deste planeta. Agora nós também teremos acesso a Sião. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Eles receberam o selo de Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Querido irmão, não deseja você também fazer parte dos 144.000 e um dia morar em Sião? Um dia estar ali ao lado da grande cidade da Nova Jerusalém? Para isso precisamos seguir o Cordeiro, onde quer que o Cordeiro vá. Dedique-se à oração 3 vezes ao dia. Conforme a sua vida com toda a vontade revelada de Deus. Estude a Bíblia, leia, releia, leia, até que você se torne um expert, um perito que sabe manejar muito bem a palavra da verdade. Jesus nos ama, Jesus é tão bondoso. E Ele quer que nós moremos juntamente com Ele. Eu aguardo o dia em que nós pisaremos os pés em Sião. Poderemos comer novamente o fruto da árvore da vida e vivermos felizes para sempre. Que Deus o abençoe.